Fala, agronautas! Aqui nesse vídeo de hoje eu vou te contar sobre as principais tendências hoje para o mundo da tecnologia no agro. Vou te falar sobre os principais termos que são usados hoje nessa área de tecnologia. O que é uma startup? O que é uma agtech? Você já ouviu falar sobre esses termos? E depois, o que você precisa saber para essa tecnologia não te engolir? Quais as qualidades que você precisa ter para se destacar nesse agro do futuro? Vamos lá? Logo depois da vinheta. Olá pessoal, meu nome é Josi Prado, eu sou engenheira agrônoma e você está aqui no canal da Agro Insight. Hoje a gente vai começar essa temporada de conteúdo que vamos falar aí muito de tecnologia, sobre o novo mercado agro que está surgindo. Esse aqui é o primeiro episódio e hoje a gente vai falar sobre mercado de tecnologia e o que ele espera do novo profissional do agro, tá? Então, para começar, eu vou falar aqui para vocês das 5 principais tendências para o mercado de tecnologia hoje no agro. E quando você faz a pesquisa, né, nos diversos sites, nos órgãos de pesquisa, até na própria internet, você vai encontrar, cada um vai falar uma coisa, obviamente, né, tem muita variedade, mas os termos que você vai mais encontrar são uso de softwares de gestão e aplicativos, IoT, que significa Internet das Coisas, ou o termo em inglês, né, Internet of Things, Big Data, uso de sensores e máquinas autônomas. Só que, pessoal, para vocês entenderem um pouco mais cada um desses termos técnicos, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, a gente tem a tendência muito de pensar as coisas separadamente, né? Porque na escola, lá na educação, né, como as matérias são sempre separadas, na nossa cabeça, então, automaticamente a gente sempre procura dividir os assuntos também para entender. Mas antes de você entender essas tendências que eu vou te falar agora, daqui a pouco, eu vou fazer um exercício de imaginação com vocês, tá? Imagine agora uma fazenda do futuro, tá? Poderia até falar para vocês, fechem os olhos, mas não precisa tanto, tá? Vamos fazer só esse exercício aqui juntos. Imagine uma fazenda do futuro, onde todas as máquinas se integram, né? E trabalham em conjunto, tá? Tem um vídeo muito interessante, aliás, da John Deere, depois você pode procurar, ele já está famoso já na internet, que é o produtor, né? Ele levanta no café da manhã, vai lá, faz o café automaticamente, depois já vai no monitor, escolhe, né, vê as áreas dele, vê previsão de chuva e tudo mais. É para você imaginar mais ou menos nesse sentido, tá? Então imagine que a gente está na fazenda do futuro e vai começar o plantio. A plantadeira está lá no leito, né, pronta para sair para o plantio. Os monitores estão todos configurados com as informações lá georreferenciadas da área. As sementes estão em diversos compartimentos ali. Dentro daquele monitor tem um mapa onde a plantadeira vai seguir ali, onde que vai plantar mais ou menos semente, dependendo do tipo de solo. Provavelmente, dependendo se a gente estiver falando aí de 2.300, não sei, né, fazendo um exercício de previsão aqui, pode ser que o trator até nem tenha operador, né, seja um trator autônomo mesmo. E ele vai começar a plantar então, ele vai começar seguindo esse mapa de plantio que está lá, né, no monitor e tudo mais, colocando a semente de acordo com o que passa ali no mapa. Depois a semente nasce, né? E aí vão vir máquinas, seja o pulverizador ou máquinas de identificação, que vão fazer o rastreio dessa cultura, né, com sensores, procurando ali seja pragas, né, pragas que atacam aquela cultura ou mesmo ervas daninhas, tá? E vão identificar ali através do sensor de infravermelho, se eles encontrarem algum tipo de planta daninha, por exemplo, o pulverizador vai mandar essa informação e vai ajustar a dose para aplicar ali localmente. Pode ser que nessa fazenda, né, ainda os pulverizadores, dependendo do ano que a gente está falando, eles ainda não tenham essa precisão de verificar as pragas. Então pode ser que tenham drones voando, né, que faz um percurso maior ali, principalmente em áreas maiores. Vai ter um drone voando, fazendo esse escaneamento de pragas, certo? E
também depois mandando esse mapa lá para o software da fazenda, do escritório da fazenda, onde quem tiver ali vai decidir, né, se vai aplicar X ou Y, que horas vai aplicar. Imagine também que esse pulverizador, se ele for muito autônomo, ele vai linkar esse mapa que ele recebeu ali do drone na mesma hora. E aí ele, lá da fazenda, né, do software que foi lá para a fazenda, o software vai mandar a dose, né, correlacionar com a previsão do tempo, que já vai estar lá no computador do escritório, e vai mandar a dose para esse pulverizador aplicar, certo? E depois a gente tem ainda um outro momento, que é o momento de colheita, né? De repente você está lá também, as colheitadeiras prontas para colher. E aí vai vir a previsão do tempo também falando que tem que esperar um pouco, né, para entrar, para fazer a colheita, ou então de repente até o sensor que está ali dentro da colheitadeira percebe que a umidade da soja, por exemplo, ela está muito alta para colher, então não é o momento, tem que esperar um pouco mais. Então essa informação também passa lá para o computador do escritório, né, e volta a informação para a máquina dizendo que é para esperar um pouco mais para começar a colheita. Esse exercício de imaginação que eu estou fazendo aqui para vocês é para vocês entenderem que a tendência, essas 5 tendências da tecnologia, por que são elas as tendências? Porque justamente elas fazem parte, cada uma, né, dentro desse cenário que a gente está imaginando aqui. Como? Uso de softwares de gestão e aplicativos, que é uma das tendências a aumentar aí no agro. Onde que você vai precisar desses softwares, né? No monitor da máquina, tem um software específico para fazer a leitura desses mapas, né? Para fazer e receber as informações, seja dos sensores de baixo, quanto, por exemplo, um sensor que esteja num drone, passando por cima da máquina, etc. Você vai precisar de aplicativos. Por quê? Porque até chegar essa informação, até ela ser construída, né, com imagens aéreas e tudo mais, a gente vai precisar muito do aplicativo, do profissional indo lá no campo, tirando essas informações através do aplicativo manualmente para depois integrar em outras soluções. Então, por isso é que a gente vê essa tendência de aumento de softwares, né? Principalmente de gestão também, porque hoje a gente em outras áreas a gente já vê esse crescimento, né? As pessoas querem uma coisa mais dinâmica, que elas consigam controlar tudo dentro do computador, seja a parte financeira, seja a parte de estoque, né? Em qualquer empresa, as empresas já estão naturalmente migrando para isso. E aí a gente vê também o tal do IoT, né? Que é a internet das coisas. O que é exatamente internet das coisas? Lembra esse cenário que a gente pensou aí das máquinas, né? Mandando mensagens umas para as outras. Então, como que chega a mensagem de um drone, por exemplo, para uma máquina? Isso ainda não existe, tá, pessoal? Por isso que eu estou fazendo esse exercício de imaginação. Precisa de uma comunicação, uma internet, onde os maquinários, os equipamentos, eles consigam receber e conversar entre si, né? Então, a gente ouve muito esse termo em casa mesmo, quando você pensa, a internet das coisas, a cafeteira vai ligar com o micro-ondas, que vai ligar com o despertador, que quando desperta o relógio, a cafeteira já começa a trabalhar. Então, essa comunicação é que se chama, né, que faz parte da internet das coisas. Então, fica muito mais fácil você entender o termo quando você sabe aonde ele é aplicado. Então, essa comunicação de trator para trator, trator para drone, trator para o sensor que está lá, né, de repente um pluviômetro eletrônico, né, que ele comunica com, seja o computador, seja a máquina, enfim, isso é a internet das coisas, né? O Bluetooth é um bom exemplo, né, de tecnologia que serve para isso, né? Eu não sei se ele é adaptável a fazer isso no campo, mas enfim, é só um exemplo. E aí, o que é Big Data? Né? Big Data é um termo que a gente tem ouvido muito falar. Se você ainda não ouviu, você precisa se atualizar um pouco mais em tecnologia, porque Big Data vem com tudo aí, principalmente no agro. E o que significa Big Data? Né? Vamos voltar para aquele exercício de imaginação que a gente fez ali. Quando a gente fala que o trator está pregando um mapa, né, de plantio ali, que ele vai utilizar para plantar diversas
diversas taxas de semeadura. Aquele mapa, como que ele conseguiu fazer? Né? Antes de fazer aquele mapa, precisou alguém fazer um mapeamento do solo, por exemplo, para saber em qual lugar tinha mais argila, por exemplo, em que lugar tinha mais declividade, etc. Né? Então alguém precisou ir lá georreferenciar aquele ponto, ou seja, ver, né, onde ele estava localizado, colocar numa planilha e aí correlacionar outras informações. Vamos pensar um outro exemplo, um mapa de agricultura de precisão, que você vai colocar um fertilizante em taxa variável. Antes de você fazer esse mapa de aplicação em taxa variável, você precisou de alguém ir lá georreferenciar os pontos, tirar a análise de solo, para depois voltar para o computador, passar pelos softwares, né, de interpretação e só aí fazer o mapa. Então, esses dados em volume muito grande e que servem para tomadas de decisão são o que a gente chama de Big Data. Certo? Então, tudo que envolve grande quantidade de números, né, e dados é o conceito de Big Data, que você vai ouvir muito falar. No agro, quase sempre, eu diria que 90%, com raras exceções, mais de 90%, quando a gente fala em Big Data, a gente está falando de dados georreferenciados, tá? Em outros exemplos, por exemplo, Big Data em relação a consumidores, né, do mercado. Você não geolocaliza pessoas, por exemplo. Você tem lá uma planilha com vários dados de pessoas sobre a idade, né, o sexo, se é casado ou não, nível de renda. E você imagina que você tem esse volume muito grande de dados de pessoas. Isso é chamado um Big Data, né? Big Data sobre consumidores, por exemplo. No agro não, no agro sempre vai ser relacionado a um ponto georreferenciado, porque justamente você precisa conhecer ali o seu solo, né, a área, a região que você está trabalhando, para poder tirar conclusões e poder tomar melhores decisões aí em busca de resultado. Uso de sensores, que é uma das 5 tendências aí para o mercado de tecnologia. Os sensores a gente tem 2 tipos de sensores, né, hoje em dia. A gente tem os passivos e os ativos. Os ativos são aqueles que têm iluminação própria dentro dele, que ele consegue fazer a leitura do dado sem precisar da luz solar, tá? E os passivos são aqueles que recebem a luz solar, ou seja, só funcionam de dia. Esses sensores, normalmente para o agro, eles são mais sensores que analisam justamente a reflectância da planta. O que é isso? A gente começa com termos muito técnicos, começa a ficar um pouco mais complicado. Mas assim, basicamente, eu vou te falar, depois a gente pode aprofundar mais nesse assunto, mas geralmente os sensores sempre estão analisando a capacidade fotossintética da planta, ou seja, quanto que ela consegue absorver da luz e transmitir de volta. Dependendo se ela consegue transmitir mais ou menos, ela está passando por algum tipo de estresse ou ela está vegetando mais ou menos. Então, esse tipo de dado é que os sensores captam. Por que é essa tendência, né, de aumento? Porque justamente naquele cenário que a gente imaginou da fazenda do futuro, você precisa desses sensores para determinar diversas coisas dentro do agro. Então, desde a aplicação de defensivos até fertilizante foliar e por aí vai. E aí tem os sensores também dentro das máquinas, né? Para você conseguir medir umidade, para conseguir medir produtividade por hectare. Então, por isso que fala que a tendência de aumentar o número desses sensores. E por último, a última tendência que eu falei aí para vocês, né, das 5 que eu trouxe aqui, são as máquinas autônomas, justamente porque é esse cenário que você quer no campo, né? Que as máquinas tenham a autonomia de trabalharem sozinhas, assim como existe o movimento dos carros autônomos. E qual que é o entrave, né? O entrave é justamente você conseguir ter a confiança de deixar um trator lá de 2 milhões rodando sozinho no campo, assim como tem o entrave do carro autônomo, de você confiar de não ter ninguém ali dirigindo para você. O quanto essas tecnologias vão demorar para estar plenamente funcionando mesmo no dia a dia, na prática, isso ninguém pode prever.
mas a gente pode prever que esse crescimento a partir de agora é extremamente exponencial, porque as tecnologias que estão vindo, elas estão vindo muito rápidas, né? Quando eu trabalhava na fazenda, por exemplo, a gente já conseguia lá determinar através do piloto automático, né? Já tinha a tecnologia de você desenhar exatamente a curva que o trator ia fazer, né? Ele ia lá no leito, plantava e depois fazia a curva sozinho, voltava e continuava plantando. Então essa tecnologia há 10 anos atrás já existia, só que ainda ela não pegou corpo, digamos assim, né? Tipo, se os produtores hoje quiserem comprar essa tecnologia, ela já existe, só que o que precisa fazer? Precisa ir lá, delimitar a área, desenhar no programa, né? Colocar lá de volta no trator e tudo mais. Então, existe um tempo também tanto da tecnologia ser criada, quanto do tempo de absorção dessa tecnologia. E aí, quais são as oportunidades que nascem disso, né? O que esse mercado de tecnologia espera do novo profissional do agro? Então, lembra que eu falei para vocês, fiz esse exercício de imaginação de como que é a fazenda do futuro? Dentro dessa imagem que eu fiz aqui com vocês, o que ainda não está ainda implantado hoje no dia a dia, né? Então a gente sabe que o trator já consegue fazer a curva lá sozinho, já temos drone que faz imagens, né, do campo, a gente já tem softwares de gerenciamento lá no escritório da fazenda. A gente já tem alguns equipamentos que fazem a integração dessas leituras, né? O trator já consegue emitir sinais lá para o escritório e a gente vê a atividade em tempo real. Mas o que falta, né? Falta então a ligação dessas tecnologias. Em que sentido? Ainda não tem a tecnologia que liga o drone para mandar o mapa em tempo real para o trator, por exemplo. Não existe ainda o sensor que vai identificar determinada praga ali na hora de determinada cultura. Não existe essas taxas, né, de semeadura calibradas para determinada cultura, né, correlacionando com dados de solo. Então, aí é que existe a oportunidade para esse novo mercado que está surgindo, né? Principalmente para esses novos profissionais. Por quê? Porque você tem que fazer a ligação, então, entre essas tecnologias e alimentar elas com o conhecimento agronômico, que é justamente o Big Data, né? Você saber gerar o Big Data e na outra ponta saber interpretar esse Big Data. Então é um trabalho muito grande de tecnologia, oportunidade em diversos pontos dessa imaginação aí que eu fiz com vocês. Então, quem é que vai fazer essas pontes, essa ligação? São os profissionais, os novos profissionais e principalmente os que atuam dentro de startups, agtechs. Você já ouviu falar desse termo, startup? Agtech, tá super na moda, hoje em dia todo mundo, até eu não gosto muito de falar que eu sou CEO, sabe, porque já pega mal se falar que é CEO, né, Bira? Não gosto de falar que sou CEO porque é uma coisa chata, mas tá muito na moda esse termo, CEO e tal, startup, agtech. Então, antes de eu te explicar o que é uma agtech, que é o próprio, se eu falei startup, né, a gente sabe, simplificando, a gente vai falar que é uma startup especializada em agro. Mas o que é uma startup? Muita gente, quando eu falo sobre isso, ainda me pergunta o que é uma startup? Eu faço uma cara de, né, nunca ouvi falar. Startup, então, são empresas, a gente pode determinar assim, são empresas que nascem toda vez que é criada uma oportunidade dentro da economia. Então, está muito na moda, mas na verdade é um movimento que vem sempre quando existe uma inovação chegando, né? Um rompimento dos velhos paradigmas de como o mercado funciona, a economia funciona, para a entrada de um novo sistema, um novo jeito de fazer as coisas. Então, lá atrás, por exemplo, quando você mudou de monarquia, por exemplo, dá uma viajada aqui, mas, por exemplo, quando você mudou de monarquia para república, com certeza as coisas, né, num país, eles mudam muito o jeito de fazer comércio, o jeito de como eram as regras antes e como são as regras agora. E nessa brecha de mudança é que surgem pessoas
ou empresas que entenderam, né, como é que vai acontecer ali a partir daquela mudança e conseguem se posicionar antes, né, conseguem trazer a resolução de um problema antes. E aí, por isso, elas nascem pequenas, né? Elas nascem pequenas e conseguem, às vezes, tomar a frente de grandes corporações ou de grandes indústrias ou de grandes, sei lá, órgãos que estavam fazendo as coisas antes. Então, a gente pode pensar assim, tá? Então, ao longo do tempo, as nomenclaturas vão mudando. Hoje, startup está muito ligada à tecnologia, né? Antigamente, há uns 15 anos atrás, sei lá, uns 20 anos atrás, quando surgiu essa onda da internet, né, que teve aquela febre das .com, né, startup era aquela que conseguia só posicionar a sua empresa na internet, fazer alguma coisa diferente ali, que as pessoas conseguissem resolver um problema usando a internet. E agora as startups são as empresas que conseguem então resolver esses problemas de forma digital, escalável, ou seja, que abrange um grande número de pessoas, enorme de pessoas, envolve tecnologia, que atinge um grande número de pessoas, né? E que começa pequeno, que tem um número enxuto de profissionais ali e consegue atender uma grande demanda, né? E tem um crescimento exponencial. Elas crescem muito rápido de um dia para a noite. Então, essa é a característica de uma startup. Então, ela não deixa de ser, ela é uma empresa, só que ela é uma empresa que nasce pequena, ela é muito rápida e ela tem que ter tecnologia e tem que ser escalável para ser considerada uma startup. Deu para entender mais ou menos? Então, uma agtech, o que é uma agtech? É uma startup especializada no agro, né? Ela vai identificar onde estão esses problemas, esses gaps, dessa imagem que eu fiz aí com vocês, e ela vai sair na frente das grandes empresas para fazer aquela solução de forma rápida, conseguir investimento e crescer de forma exponencial. E aí, pessoal, eu trouxe um dado muito legal, até se vocês quiserem acompanhar lá, se chama Radar Agtech Brasil. É uma plataforma, né, uma organização que é responsável só por mapear esse movimento de agtechs hoje no Brasil. Então, olha só os dados interessantes. Eles passaram aqui no relatório para a gente que 2020 e 2021 foram classificadas 1.574 agtechs no Brasil, né? Concentrada em quase 90% nas regiões sudeste e sul do país. Então, obviamente, né, a gente está falando de tecnologia, quais são hoje as regiões do Brasil onde a tecnologia está mais avançada? Com certeza é o sul e o sudeste. Então, naturalmente que as agtechs, né, seriam mais fortes lá, assim como as startups de modo geral. Mas isso vem mudando a cada dia mais. E aqui no Matopiba, por exemplo, né, onde a AgroInsight está inserida, a gente recebeu a nossa primeira aceleradora de startups no ano de 2020, que foi a Ciclo, né, que a gente teve o privilégio de participar aí também da primeira aceleração. Então, o que o radar traz lá também de interessante? Por exemplo, antes da porteira, ou seja, antes de chegar lá na fazenda, o maior número de startups é na área de fertilizantes e nutrição vegetal. Olha só que interessante. Então, antes de chegar na fazenda, nutrição vegetal é a área que mais tem ganhado terreno e não é à toa, né? Num outro vídeo mais para frente eu vou falar para vocês sobre a oportunidade desse mercado aí do manejo do solo, que aliás foi onde a gente começou. E em segundo lugar, antes da porteira, as agtechs do mercado financeiro. Então, tanto aquelas onde ensina, né, o produtor a investir, quanto que é ali o intermediário, né, entre conseguir financiamentos fora do sistema bancário tradicional. Dentro da porteira, o maior número de agtechs é na área de softwares de gestão e integração de dados. Então, lembra que eu falei lá no início do vídeo quais eram as maiores tendências, né, para o mercado tech hoje? Então, os softwares vêm aí ganhando terreno dentro da fazenda, porque a gente sabe o quanto que é difícil gerenciar, né, todas as atividades que acontecem ali dentro da fazenda. Então, é naturalmente que
essas agtechs focariam nisso. E depois da porteira, né, lá no mercado consumidor, as agtechs em maior número são de alimentos inovadores, né, novas tendências alimentares. E entre todas as startups, agtechs, né, essa é o que tem a maior proporção. 40% das startups depois da porteira são focadas nessa questão de alimentos novos. Então essa coisa de que as novas gerações vêm trazendo nessa preocupação com a alimentação, a gente vê muitas agtechs relacionadas à carne vegetal, né, e tudo mais. Então isso realmente é uma nova tendência que vem muito forte. E aí, com toda essa informação, né, muita gente já está aí também meio incomodado na cadeira para saber o que vai acontecer então com o papel do engenheiro agrônomo, gente. Como que o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola, o engenheiro florestal, até o produtor rural, né, todos os profissionais, como é que eles vão ser inseridos nesse novo mercado? O que esse novo mercado de tecnologia espera desse novo profissional? Bom, se a gente está falando lá daquele cenário onde está tudo mecanizado, né, onde está tudo automático, o que vai sair daí, né? Qual o profissional que vai perder cada vez mais espaço? O profissional que é mecânico, né, que tem o trabalho automático, ou seja, aquele profissional que pega um relatório de dados ali, que só faz a interpretação, né, e gera um relatório e manda, ou aquele profissional que, por exemplo, é responsável só para fazer as receitas agronômicas, né, de defensivos, por exemplo, ir lá, dose, ver que tipo de praga está lá e determinar a dose de forma mecânica, a tendência é perder cada vez mais espaço. Mas a atividade agronômica e todas as áreas afins, né, quando eu falo agronômico, pessoal, já entende, por favor, aí todas as atividades de agropecuária, né, florestal, de zootécnica, né? Então, quando eu falava do agro, né, vocês já imaginam todas essas profissões. Ela é muito ampla, né? Como ela lida com biologia, o que é muito ótimo para nós, e a gente sabe que a biologia ela é muito dinâmica, né? Envolve muitas coisas. Então, a partir do momento que a gente já está aproveitando esse conhecimento que foi construído, né, em termos de defensivo, a coisa mais matemática, a gente abre espaço para outras áreas do conhecimento dentro do agro, principalmente na parte de interações biológicas, ou seja, micro-organismos, como que eles se comportam, né? A interação com micronutrientes, fertilidade, que é uma coisa que foi meio que sendo deixada de lado por conta de toda a questão do mercado, né, de produção em larga escala e tudo mais. Então, daqui para frente, a tecnologia não vai engolir o agrônomo ou os profissionais do agro, tem muito espaço para trabalhar dentro da nossa área de conhecimento. Só vai mudar um pouquinho o foco, né? Em vez de tirar lá o foco lá dos defensivos, da coisa mais matemática, mecânica, né? De repente, quem lida muito com implantação de sensor lá manualmente, né? Ou interpretação de planilha manualmente só, a parte matemática mesmo da coisa vai ter realmente essas funções perdendo a importância porque vai passar para a inteligência artificial. Então vai se abrir muito o leque dentro dessas áreas de atuação e do próprio profissional que sabe pegar todos esses dados e fazer a tomada de decisão. Então vai precisar de um profissional muito mais focado na tomada de decisão. O que eu faço com tudo isso, né? Porque a inteligência artificial ela é uma coisa que está sendo construída muito lentamente, então ela não vai ser capaz de pegar diversos cenários, pegar o cenário de agora, no momento, e ir lá e tomar uma decisão, né? Pode ser que vá caminhando para isso, mas atualmente e por muitos e muitos anos ainda, precisa do papel do ser humano fazendo essa tomada de decisão. E as pesquisas mostram aí que para o futuro tudo vai ser muito mais líquido, né? Então, às vezes você vai se formar em engenheiro agrônomo, técnico, mas você não vai trabalhar com aquilo a vida inteira, né? Pode ser que você pegue uma experiência e depois queira trabalhar com a parte de
de marketing, por exemplo, ou mude de área completamente, vai para a área de comercialização, queira entender um pouco mais sobre o mercado, como entrega melhor esses produtos, por exemplo, então tudo vai ser muito mais líquido, né? Às vezes você vai começar numa profissão ou às vezes mudar totalmente, vai para publicidade, sei lá, vai para, enfim, medicina, vai ser muito mais líquido no futuro, justamente porque você vai ter as ferramentas, né, muito avançadas e o conhecimento muito disponível. Então, isso é bom, né? Porque antigamente a gente se formava e tinha que trabalhar a vida inteira com isso, mesmo não gostando mais. Então é isso, a tecnologia não vai engolir o papel desses profissionais, eles só vão ter que mudar um pouquinho o foco, vão ter que entender de tecnologia, vão ter que se entender um pouco mais como ser humano, né? As habilidades socioemocionais aí, interpessoais, e também outras áreas de conhecimento. E aí, pensando nisso, e já o que as empresas estão demandando hoje, assim, de qualidades, né? Quais são as qualidades que vão te destacar nesse agro do futuro, né? O que você precisa desenvolver para sair na frente? Então, se a tecnologia ela já está consolidada, se a parte matemática já está consolidada, né, já vem sendo construída, o que falta ali, né, que eu falei, o profissional que toma a decisão. Para você tomar a decisão, como que você precisa estar? Você precisa estar tranquilo, você precisa estar focado, você não pode confundir, trazer problema de casa, né, para o trabalho ou problema pessoal ali da empresa. E para não conseguir, né, para conseguir ter tudo isso, essa calma, essa tranquilidade, né, essa capacidade de análise, né, e foco, o que você precisa ter? Você precisa ter inteligência emocional, ou seja, você precisa saber lidar muito bem com as suas emoções para conseguir separar, né, e focar no que você precisa focar no dia a dia. Então, inteligência emocional é uma das grandes qualidades que estão sendo muito valorizadas hoje no mercado agro. Hoje as empresas elas estão preferindo, por exemplo, contratar profissionais em que ela faz ali a pesquisa, né, faz o teste, identifica que ele é uma pessoa mais madura, mas sem experiência nenhuma, sem muito conhecimento técnico, as empresas já estão preferindo isso. Por quê? Porque conhecimento técnico depois você coloca o profissional lá para estudar, né, diversas formas. Mas o perfil emocional ele é um pouco mais difícil de ser trabalhado, né? Ética e tudo mais. Então, qualidades que se liguem a desenvolvimento pessoal, inteligência emocional é que vão te destacar daqui para frente, tá? Ter esse conhecimento amplo. Antigamente se falava muito em se especializar. Você tem que especializar em uma coisa e seguir com ela. Mas hoje não, você tem que ter essa visão ampla das coisas. Assim como eu fiz o exercício de imaginação com vocês aí da Fazenda do Futuro, você tem que saber olhar para uma situação e olhar ela de fora, né? Com todas as coisas que envolvem essa situação, para você poder agir, encontrar os problemas e conseguir resolver. Então, essas habilidades, inteligência emocional, liderança, capacidade de relação interpessoal, proatividade, essas habilidades, né, elas são chamadas de soft skills. Então, existe um mapeamento de mais de 20 soft skills hoje que as empresas estão atrás, né? E aí é importante você desenvolver isso, porque isso está sendo muito valorizado. Ou seja, na era tecnológica está sendo valorizado o ser humano, né? Isso é ótimo. Pensando nisso, né, para a gente ir finalizando aí o nosso vídeo de hoje, também para não ficar muito extenso, eu trouxe aqui para vocês um conceito, né, que se chama, uma ferramenta na verdade, não é tanto um conceito, é uma ferramenta, que se chama análise comportamental e de perfil. Existe uma análise muito famosa hoje que as empresas estão usando para avaliar os seus colaboradores, mas também utilizando cada vez mais para contratação, que é a análise dos 4 perfis. Né? A gente vai entrar mais para frente detalhando um pouco mais, mas hoje eu quero trazer para você qual que é a importância dessa análise comportamental, né? Justamente você saber lidar com as suas qualidades intrínsecas, ou seja, aquelas qualidades que você não vai conseguir mudar. Você foi moldado, digamos assim, para ter aquelas determinadas
essas determinadas características, e onde você estiver inserido, você vai se comportar de jeito X, Y, Z. Então, o que você faz com isso? Ao você descobrir o seu perfil comportamental, você consegue direcionar, escolher melhor as oportunidades que se encaixam melhor para você, já de antemão, tá? Então, como existe essa tendência das empresas fazer esse tipo de análise nos seus colaboradores ou para quem está entrando, um diferencial para você é fazer isso antes de você passar por essa oportunidade, antes de você entrar para uma empresa, ou até mesmo lá no seu trabalho, se você estiver empregado e a sua empresa não fizer isso ainda, você pode fazer individualmente e aí conseguir entender muita coisa ali, a própria análise vai te dar um insight, né, um clique que você vai conseguir ver onde que você vai encaixar cada coisa, se conhecer e aí poder então aproveitar dos benefícios aí dessa ferramenta. Então fazer isso antecipadamente é uma dica que a gente está dando aqui para vocês. Existem diversos sites que oferecem essa ferramenta de forma online que você pode fazer, e existe também consultores, né, que além de fazer essa ferramenta, esse exercício, também te dão o diagnóstico, te fazem certinho, falam certinho sobre o seu perfil para você poder aproveitar melhor essa informação. Então se antecipe, né, fazendo essa análise, tá? E aí, uma coisa muito interessante, né, que inteligência emocional, para a gente dar um exemplo prático, muita coisa vem para mim, né, porque lá na empresa que eu trabalhava antes de entrar para a AgroInsight, eu fui responsável pelo treinamento de muitas equipes, de muitos recém-contratados, né, recém-formados, e também da equipe comercial, né, fazia a parte do treinamento técnico. E qual que era a principal reclamação do pessoal? Qual que era o principal medo que a gente identificava ali? Era o medo de falar com o produtor rural. Então, muita gente tem medo, não consegue fazer venda, não consegue prestar um serviço de qualidade por conta de medo de falar com o produtor rural. Já pensou isso, gente? Mas existe isso. Por quê? Se você for analisar se você for entrar em psicologia e tudo mais, né, essa parte que daqui para frente vai ser muito valorizada, a gente sabe que a gente tem determinadas reações, né, em relação a uma figura paterna, por exemplo, ou uma figura de autoridade, né? Então a gente remete lá à nossa infância, algum trauma que a gente viveu ou a forma como a gente foi criado. E aí, às vezes a gente projeta isso em outras pessoas. Então, como o produtor rural é um cliente, né, e às vezes ele tem poder na mão porque tem uma grande área, né, você enxerga ele, além de uma figura de autoridade, uma figura de poder, você acaba projetando ali alguns medos seus internos. Então, a avaliação comportamental, né, o desenvolvimento da inteligência emocional faz com que cada vez mais você vai conseguindo lidar com esses traumas para separar isso e conseguir focar naquilo que você tem que fazer ali, que é apresentar o seu produto, né, ou o serviço que você está prestando ali. E também poder se blindar, né? Porque negociação envolve também a objeção da pessoa que está ali, né? Que você está conversando. Então, se ele tem alguma objeção, você tem que ter essa inteligência emocional para saber entender que a objeção não é sobre você, é sobre algum produto ou sobre alguma coisa que ele não entendeu, né? Que você tem que explicar melhor. Então, a inteligência emocional vem muito forte por conta dessas questões e está sendo muito valorizada nas empresas. Bom, é isso, pessoal. Acredito que eu abordei de forma geral aí tudo que está vindo de novo no mercado, nesse novo mercado que está se abrindo no agro, tanto em termos de tecnologia quanto de desenvolvimento pessoal. Então, são duas fortes áreas que vão influenciar diretamente o agro a partir de agora, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem receber mais informações como essa, vídeos, né, nossos próximos eventos, as próximas atividades que a gente vai estar para lançar aí, muita novidade, se inscreve lá na nossa newsletter agroinsight.com.br/cadastre-se. Tem o link aqui, tem o link em algum lugar dessa página. Vai lá,
Que aí você cadastra seu e-mail e recebe sempre quando a gente lançar uma novidade, tá bom? Foi muito bom estar aqui com vocês e até o próximo vídeo.